Tem a Mereli falando para a gente da importância do Livro dos Espíritos nesse mês que ele completa 160 anos. Mereli, por favor. Boa noite a todos. Sim, saúde. É uma honra, um prazer, um presente a gente estar falando aqui, principalmente numa data tão especial, né? A gente acabou de comemorar na terça-feira, né, 160 anos do Livro dos Espíritos. Quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu fiquei pensando, nossa, que responsabilidade, como é especial. Aí eu resolvi fazer alguma coisa diferente. Eu falei, vou tirar umas fotos, mas com o meu livro, né, que vocês estão vendo é meio acabadinho, já está meio com tape aqui, está precisando de um tape aqui atrás, e assim... Mas isso me chamou a atenção, porque eu lembro quando criança, nós tínhamos uma Bíblia em casa, uma Bíblia grande, assim, com uma coisa dourada, meio de ouro. Todo mundo deveria ter uma em casa também, né? Grandona. E eu lembro que eu queria abrir, queria mexer, mas meu pai, nós éramos 5, então não vou culpar ele, mas meu pai pegava da caixa aquela Bíblia, de vez em quando, muito raramente, abria, só ele tocava, né? E passava aquilo com muito respeito, dizendo, não, a gente não pode mexer muito, né? Então, assim, era um livro sagrado, né? Mas a ideia dele é tão sagrado que não pode pegar muito, não pode nem ler muito. E aí, quando eu estava com uns 10 anos, mais ou menos, meu tio começou a namorar uma moça que era da Igreja Batista, que hoje é minha tia, né? Ele casou com ela. Então, com 10 anos, eu tive contato, né, com a Igreja Batista. E aí eu vi a minha tia pegando a Bíblia, e ela fazia, e ela riscava, e ela escrevia, e ela mexia. Ela falava assim, peraí que eu vou falar da Bíblia. Aí ela ia e falava, ela pegava assim, fazia assim, não, tá lá naquele lugar assim. E ela abria e mostrava. Aí eu falava, que falta de respeito, né, gente? Pegar a Bíblia e abrir daquela maneira, né? Porque a Bíblia tinha que, ainda mais era aquele papelzinho fininho, porque senão fica um livro muito grosso. E aí pronto, né? Passei minha adolescência na igreja evangélica, abrindo a Bíblia, lendo, riscando, né? Mudou meu conceito. Falei, agora eu posso olhar. Então, quando a gente entra na doutrina, a mesma coisa, né? Nós temos um presente nas nossas mãos, que é o Livro dos Espíritos. Então, eu espero que todos possam fazer isso, mexer, pegar, riscar, e ele vai ficar meio acabadinho. Não tem jeito, né? Depois de um tempo, mas eu não consigo trocar, porque minhas anotações estão nele, né? Então, eu acabo ficando com o mesmo livro. E quando eu fui tirar as fotos, eu podia até pegar falar uma capa novinha, mas eu falei, deixa eu tirar com esse mesmo, né? Pra gente entender que esse livro, então, é para a gente mexer mesmo, né? É para a gente ler, é para a gente reler, para a gente pegar porque é um presente. Então, assim, a importância desse livro para nós espíritas, eu acho que para o mundo, né? Os ensinamentos que traz realmente são imensos. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a verdadeira fundação do Espiritismo, que até então só contava com elementos esparsos, sem coordenação e cujo alcance nem toda a gente pudera aprender. É importante lembrar que quando a gente fala 160 anos do Livro dos Espíritos, que a gente está em festa, a gente fala tanto, mas são 160 anos do Espiritismo. Porque quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ali começou o marco, então, do Espiritismo. Então é o que ele está falando ali, né? A verdadeira fundação do Espiritismo data do aparecimento, então, do Livro dos Espíritos. Então, a gente comemora, né? A comemoração é dobrada. É o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. 160 anos dessa doutrina tão maravilhosa, né? Em 17 de junho de 1856, Allan Kardec estava, isso está nas obras póstumas, estava na casa do senhor Baldan, pela médium, né, que era a senhorita Baldan, e ele pergunta, então, para o Espírito da Verdade, uma parte da obra foi revista. O que pensais dela? Então, Kardec mostra, a obra estava escrita em 1856, junho, gente, olha a data, né? 1856. Uma parte da obra foi revista. O que pensais dela, Espírito da Verdade? Que esse era, então, o espírito que coordenava, era o mentor do trabalho todo, apesar de ter vários espíritos. E aí o espírito responde,
O que foi revisado está bem, mas quando tudo terminar, ser-te-á necessário revê-la ainda, a fim de ampliá-la em certos pontos e de abreviá-las em outros. Então, o livro dos Espíritos seria lançado, mas olha, vai ter coisa para rever. Você vai ter que rever esse livro. Então, Kardec pergunta, pensaste que deva ser publicado? Né? Se ainda tem tanta coisa para fazer, deve ser publicado? E o Espírito da Verdade diz, uma parte sim, mas tudo não. Por mais importante que seja este primeiro trabalho, não é senão uma espécie de introdução. Então Kardec já sabia que era o princípio, era uma introdução que estava acontecendo para o lançamento. Tinha que começar de alguma maneira, mas ele sabia que tinha muita coisa ainda para ser revista. Então, olha só, aquilo foi em 1856. Em 1857, né, a data que nós comemoramos, dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos é lançado, com 501 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas de espíritos superiores, acrescidas de notas e comentários do codificador. Então, fica bem claro, né, ele é o codificador. Não foi ele que escreveu. Ele faz as perguntas, os espíritos superiores respondem a essas perguntas, que vão ser revisadas. Ele lança esse livro e ele diz, vai ser revisado. Vai ter coisa que vai entrar, vai ter coisa que vai sair. Antes, quase um ano antes, ele já sabia que a obra ia ser revisada. Olha só a organização, a responsabilidade, o trabalho, já avisando antes. Vai ser revisado, a gente vai fazer de novo. E então, na Revista Espírita de março de 1860, quase 3 anos depois, Kardec anuncia. E está assim mesmo na Revista Espírita, à venda, é um anúncio de venda, o Livro dos Espíritos, 2ª edição. E lá ainda está, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada. Ali, então, vem o livro ser publicado como nós conhecemos hoje, com 1019 questões. Então, Kardec sabia que ia lançar o livro de novo, de 501 questões, ele passa para 1019 questões. Imagina o trabalho, quase em 3 anos, para fazer isso. Então, a Revista Espírita estava sendo lançada mensalmente, hoje a gente tem a cópia, a gente pode ler, e aí ele ali falava o que estava acontecendo. Então, em março de 1860, vem a versão. E ele põe um aviso sobre essa nota, sobre essa nova edição. Ele diz o seguinte, na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar. Devia compor-se de toda a questão que ali não pudera entrar. Então, ele diz, já tinha sido avisado, Preferimos aguardar a reimpressão do livro para incorporar todo o conjunto e aproveitamos para dar distribuição das matérias uma ordem muito mais metódica. Então, ele sabia que agora ele ia colocar numa ordem melhor. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como obra nova, embora não tenha os princípios sofridos nenhuma alteração. Então, o livro nunca ficou, a FEB lançou, ano passado, as 501 perguntas, como foi editado, mas nunca teve uma alteração que a gente pudesse falar, é uma obra diferente, é o Livro dos Espíritos 2, entrou como Livro dos Espíritos mesmo, substituindo o outro, porque é o que ele diz, é o mesmo princípio que estava ali. O que contém, então, este livro, este luminoso livro, o que contém o Livro dos Espíritos, Então, a gente abre o Livro dos Espíritos desse lado aqui, É o em francês, o original, e ali em português, que não dá para ler. Mas se nós abrirmos logo nessa página aqui da frente, é dito o que contém o Livro dos Espíritos. Algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, ela nem se preocupa em olhar aqui também, e falar, o que é a doutrina espírita? Então, Kardec diz o seguinte, nessa página, é uma filosofia espiritualista, o Livro dos Espíritos, Então, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebido e coordenado por Allan Kardec. Então, novamente, aqui dizendo que a obra
vem dos espíritos elevados, dos espíritos superiores, né? Mostrando o que essa obra vem fazer. É um ensino moral, é um ensino da humanidade. Vem falar para a gente, vai guiar a gente como viver, como que nós podemos, então, nos melhorarmos moralmente estudando essa obra, né? Sempre que a gente fala do Livro dos Espíritos, a gente fala da primeira questão, né? Que todo mundo sabe, que é Deus. Mas antes tem uma introdução. Tem uma introdução que algumas pessoas passam. Falam assim, eu vou pular, vou para as perguntas, que é muito comum, né? Porque a gente quer saber as perguntas. Eu vou pular, vou para as perguntas e meio que pulo a introdução, né? Porque ela é muito longa, né? Então, eu não sei se todos conhecem, mas a gente vai colocar aqui como começa, então, o Livro dos Espíritos, né? É assim que começa. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Então, a preocupação, logo de início, para ter uma coisa nova, tem que ter um nome novo, né? Precisamos, então, de um nome novo. E ele continua. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Olha que interessante, né? Ele fala assim, essas palavras, né? Espiritual, espiritualista, espiritualismo, já tem uma acepção, já tem um significado. A gente já entende ela como algo, né, além da parte da matéria. Mas ele diz assim, se a gente desse esse mesmo sentido, se nós chamássemos de uma doutrina, né, espiritualista, de repente nós daríamos, então, margens a esses erros de anfibologia. Aí a gente já começa no Livro dos Espíritos assim, mas o que é anfibologia? Né? Eu nem sei o que é isso, como que vai dar margem para isso? Outra parte que a gente vai estar tocando bastante hoje na palestra, né? A gente tem que saber que são essas palavras. Então, a gente trouxe aqui um exemplo bem simplesinho de anfibologia, que é a duplicidade do sentido de uma palavra. Então, vamos no nosso exemplo. Alguém diz, margarina, sabe o que é margarina? Todo mundo sabe, todo mundo, porque às vezes tem de um estado para outro muda, né? Margarina é melhor do que nada, né? Ok, vou comer aquele pão seco, então margarina é melhor que nada, né? Mas aí vem outro e diz assim, nada é melhor do que manteiga. Né? A gente imita ali na margarina aquele gostinho de manteiga, mas nada é melhor que manteiga. Aí vem uma pessoa e conclui, ok, margarina é melhor do que manteiga. Foi isso que foi dito? Não. Isso é anfibologia. A pessoa junta duas frases, junta um sentido, alguma coisa que dá um duplo sentido, já que margarina é melhor que nada, logo, nada é melhor que manteiga. O que é melhor? Margarina é melhor do que manteiga. É isso. É quando uma coisa dá margem à interpretação para você tentar, não, é isso ou aquilo que ele está falando. O que está sendo falado? Então, Kardec já tinha essa né, didática de entender, não vamos usar a palavra espiritualismo, nós não vamos usar essa palavra. E ele diz, o espiritualismo, isso está tudo na introdução, tá, gente? É o comecinho mesmo do livro. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, o que é materialismo? É a gente acreditar só no que é material, o que eu posso pesar, o que eu posso ver, né? O que eu posso medir é material, é o que eu acredito. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então, todas as religiões, por mais que a pessoa não queira usar isso porque ela vai achar que está falando que é espírita, é espiritualista. Se eu acredito em Deus, mas que matéria que Deus é feito? Então, eu sou espiritualista. Se eu acredito em alguma coisa além da matéria, eu sou espiritualista. Então, todos nós aqui somos espiritualistas, né? Então, era isso que ele queria dizer. Mas olha que interessante. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos
ou em suas comunicações com o mundo visível. Não quer dizer que quem é espiritualista, todo mundo acredita que há espíritos, que a gente pode se comunicar, que há uma vida espiritual, né? Então a gente vai vendo isso, entendendo que nós não podemos confundir a palavra. Então Kardec diz, em vez da palavra, isso é tão importante para os espíritas, em vez da palavra espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então ele vai dizer, no começo, na introdução do livro dos espíritos, espírita e espiritismo são palavras criadas para o espiritismo. São palavras criadas agora, né? E a gente vai ver isso, né? Em todas as línguas, palavras são criadas, né? Nós temos palavras sendo criadas o tempo todo. Por exemplo, quem hoje posta um vídeo no YouTube é um YouTuber. Meu filho acabou de virar um YouTuber. Então, é uma palavra. Se alguém postar um vídeo no Facebook, não é um YouTuber. É uma outra coisa, não inventaram a palavra ainda. Porque os vídeos do Facebook acabaram de começar. Então, é mais ou menos isso. Quem é espírita, segue esse livro. Conhece esse livro, estuda esse livro. Isso é espírita, né? E Kardec deixa bem claro isso. A doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, né? Esse é o nosso contato. O livro já foi escrito, respondido pelos espíritos. Então, não tem como alguém se dizer espírita sem acreditar na comunicação com os espíritos, ainda que não veja, né? E ele vai além. Ele diz, os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. A gente não ouve muito essa palavra, né? Ficou espíritas. Então, quando nós formos falar, eu sou espírita. Só que acabou acontecendo uma confusão aí, que algumas doutrinas que não são espíritas acharam mais fácil dizer eu sou espírita, né? São outras linhas, espiritualistas, mas não espíritas. E aí os espíritas, para tentar fazer essa diferença, começou a dizer, eu sou kardecista. Se eu digo eu sou kardecista, eu estou dizendo eu sigo Allan Kardec, eu sigo um homem. Kardec se diz logo na primeira página, como eu mostrei, que ele é o codificador. O livro não é dele. Então, nós não seguimos Allan Kardec. Ele é o codificador, nós temos muito respeito pelo trabalho que ele fez, achamos ele elevadíssimo, importantíssimo para a doutrina que nós seguimos, mas ele mesmo diz, ditado pelos espíritos superiores. Se eu me digo kardecista, eu sigo Kardec. Eu não sigo Kardec, eu não sigo um homem. Eu sigo uma doutrina que foi ditada pelos espíritos superiores. Faz uma diferença. Aí, muitas pessoas dizem assim... Teve uma senhora mesmo que estava aqui visitando, eu trouxe ela no centro algumas vezes, e ela dizia assim, mas lá no Brasil eu vou assim, em vários centros espíritas, mas cada um faz uma coisa diferente. Ela dizia, como você explica isso para uma pessoa assim? Não, olha só, espírita. Aí ela dizia, não, minha filha, é tudo isso. Você vai, você lê carta, o outro faz um trabalho, o outro faz isso. Não, gente, né? E a gente tem essa confusão. Então, eu sou espírita, eu sigo a doutrina espírita, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa saber quem nós somos e que essas palavras foram criadas nessa doutrina, né? É importante a gente lembrar isso. Mas aí, a gente fala um pouquinho do estudo. Essa é uma doutrina que não adianta a gente pegar esse livro e ler e reler sem estudar. Divaldo Pereira Franco, hoje o maior médium, né, o maior orador da doutrina espírita, vem dizer que quando estava começando, ele já era médium, ele tinha mediunidade, mas ele não tinha estudo do espiritismo. E quando ele começa, então, Manuel Viana de Carvalho
fala para ele, que em espírito, né, o espírito vem e fala para ele: você já leu o livro dos espíritos? Você está com essa mediunidade toda, você já leu? E ele disse: não li, mas é um livro grosso, né? Muito grosso para ler isso. Isso é Divaldo, gente. Muito grosso. Aí ele fala: tá bom, eu vou ler. Aí quando ele começa a ler, aí ele fala assim: nossa, não tem um desenho, tem uma figura aqui. É muito escrito. Ainda mais esses livros que a gente pega emprestado. Imagina, gente, antigamente, né? Que agora já fica assim, vai ficando cheio, vai ficando mais difícil, porque o livro vai enchendo, né? Vai ficando mais difícil de ler. Aí, Manuel Viana de Carvalho chega para ele um tempo depois e fala: e você leu? Ele diz: li, mas não aguentei, né? Ele diz: lê de novo, lê de novo. Se passarem 100 anos e você continuar lendo esse livro, você vai sempre ver uma coisa diferente nesse livro. E é a realidade. A gente vai sempre descobrir algo novo, porque nós vamos nos modificando e aquele ensinamento que às vezes nós não entendíamos muito bem, nós vamos entender melhor. Então é uma doutrina que nós temos que estudar, não adianta só eu ler, eu tenho que saber, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar em outras obras, né? E buscar esses ensinamentos. Assim eu vou estudar. E Kardec diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, esse estudo sério, nós precisamos estar dando uma continuidade para ele. Sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Eu vejo muitas pessoas chegarem, né, e a gente participa do estudo do Livro dos Espíritos na terça-feira, que eu tenho que fazer a propaganda, muitas pessoas chegarem com uma pergunta. Eu quero essa pergunta, eu quero a resposta dessa pergunta. A gente fala assim: olha, tudo bem, não tem importância, você pode chegar, né, chega no livro, a gente não vai falar para você chega quando começar de novo o livro, né, mas você vai ter que entender que vai ter algumas coisas, ou você olha em casa, ou a gente depois até vai falando, mas não dá para responder, né, para uma pessoa, por exemplo, que diz: eu não acredito em reencarnação, eu acredito em todos os pontos da doutrina, mas reencarnação não consigo. Só com o estudo, porque ninguém vai tentar te convencer, só com o estudo, com a base, com essa, né, outras questões preliminares ou complementares, vai começar a fazer sentido para a pessoa. A gente não vai forçar ninguém a entender o que ela não consegue ainda entender. Então, precisa, né? As questões são complexas. Então, a gente vai tentar responder à medida que o estudo vai seguindo. E é muito interessante que, às vezes, a pessoa faz uma pergunta que acha que é muito simples e faz a gente pensar muito mais. A pessoa fala: eu tenho uma pergunta, mas é tão simples. Pergunte. Porque é tão bom ver isso e a gente vai aprendendo junto, sabendo que esse estudo vai ter uma sequência e vai ser longa, né? Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que a gente já estava falando, né? Se a gente quer, então, ter entendimento dessa doutrina, nós precisamos realmente estar estudando metodicamente. Já ouvi pessoas dizendo: já li uma vez o Livro dos Espíritos, pronto, né? Já consegui. Não funciona assim, porque vai ser sempre ter uma coisa nova. Eu vejo, às vezes, a Haroldo Dutra Dias fazendo as palestras dele, e ele fala uma coisa e fala assim: tá lá no livro. Aí você vai lá, fala: tá lá, né? E ele dá uma explicação tão assim que você fala: nossa, eu não tinha visto ainda por esse ponto de vista que ele está mostrando, né? E às vezes uma pessoa simples, né, que chega com uma pergunta, a mesma coisa, você fala: nossa, é isso. Então, a pessoa está começando na doutrina, não estudou ainda, não é um Haroldo Dutra Dias, mas vem com uma pergunta super simples que vai fazer a gente pensar também, né? Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Imagina, a gente tem a oportunidade, então, de falar com um sábio. O que eu pergunto para um sábio? Se eu nem sei ainda as palavras do que aquele sábio sabe, né? Então, ficaria difícil, né? O que eu chegaria aqui e perguntaria hoje? Vamos colocar o Divaldo, vamos colocar o Haroldo Dutra Dias. O que eu pergunto para ele da doutrina? Porque ele vai falar: você já leu os livros? Você já procurou nessa parte? Você já... não, eu só queria que você me respondesse. Né? Então, assim, a gente precisa saber, então.
Mas aí a gente volta na história de Divaldo, né? No começo, quando ele começa a ler, né? E aí ele fala para Manuel Viana de Carvalho, quando ele pergunta, voltando àquela mesma história, quando ele estava lendo, ele fala assim, nossa, logo para começar, porque tem a introdução, que é feita por Allan Kardec, e depois tem uma outra introdução, que está aqui, que eu tenho certeza que todo mundo já viu, que chama Prolegômenos, né? E ele diz, não sei nem o que é Prolegômenos. Tá difícil esse livro, né? Aí o espírito diz para ele, vai e compra um dicionário. Divaldo conta que passou semanas, eu acho que 3 meses, não sei, trabalhando para comprar o tal dicionário. Foi, abriu o dicionário, não tinha palavra Prolegômenos. Aí o espírito chega para ele e diz, e aí, conseguiu achar o significado? Ele diz, não tem essa palavra em dicionário. Ah, não. Vai comprar um dicionário que tem essa palavra. Vai chegar na loja e tenha certeza que tem a palavra, né, para comprar o dicionário. Ele vai lá e compra outro dicionário. O espírito diz, eu não vou facilitar. Né? Olha que interessante, gente. Aí ele descobre que Prolegômenos é a introdução. Introdução, prefácio, isso que significa. Porque naquela época não era que, peraí, que tem muitas palavras difíceis. O que acontece com as palavras são, às vezes as palavras são usadas numa época e depois elas vão perdendo, né? A gente fala uma linguagem mais corriqueira e vai perdendo. Então, quando a gente vai estudar, tem palavras mais rebuscadas, né? Que a gente precisa realmente do dicionário. Não está errado, não. Procura o dicionário para a gente olhar. Senão, o que isso significa, né? E isso acontece muito na doutrina. Eu lembro quando eu cheguei, eu falava, que palavra é essa? Todo mundo fala como se fosse a coisa mais fácil do mundo. A pessoa chega e fala perispírito, fala isso, fala aquilo. Que? Aí você fica assim, né? Fica, vou procurar, né? Porque é difícil. Então eu separei 3 palavras aqui para a gente falar um pouquinho, que foram palavras que a gente falou algumas vezes no estudo. Vira e mexe, mas são várias, né? Mas eu só peguei 3 para a gente falar dessa. Por exemplo, indulgência. Eu lembro que eu chegava assim, não entendi indulgência. O que é indulgência? Aí você fala, você tem que ser indulgente para seu irmão, com seu irmão. O que é isso? Como que eu vou ser isso, né? E indulgente significa perdão. Mas mais do que perdão, do que perdoar o próximo, significa, isso eu estou lendo porque eu copiei do dicionário, tá, gente? Significa tolerância às ações ou particularidades do outro. Então, é mais do que perdoar o que o outro fez de errado, mas é tentar se colocar no lugar do outro, como ele age, por que aquela pessoa é assim, por que ela age assim. Então, é ser indulgente com o outro é entender o outro, é tolerar o outro nas suas diferenças. Né? Aí já faz mais esse sentido, quando fala, seja indulgente com seu irmão. É para eu tentar entender por que aquela pessoa é assim, porque nós não somos todos iguais. Então, tem alguma coisinha que o outro faz que me incomoda, tenta pensar por que ele, né? Então, seja indulgente. Vicissitude, que a gente geralmente fala vicissitudes, né? As nossas vicissitudes. E eu já vi muitas pessoas colocarem vicissitudes como antônimo de virtude, como se fossem vícios. Vicissitude não são vícios. Né? Mas parece, porque a palavra parece que veio de vicissitudes é uma palavra completamente diferente. Isso foi a Flávia no estudo, assim, por várias vezes, falou para todo mundo, gente, está todo mundo confundindo. Hoje eu acho que todo mundo sabe no estudo que é vicissitude. Vicissitude, então, é a sequência de mudanças ou transformações que acontecem na vida. Aqueles eventos inesperados, aqueles altos e baixos da vida. Por exemplo, um trabalho que a gente consegue, um trabalho que a gente perde, um filho que casa, um filho que nasce, né? Uma pessoa mais difícil na minha vida. Coisas que acontecem, que a gente chama as provas do dia a dia, está acontecendo isso. Então, não são mais ou menos os probleminhas que a gente tem que, assim, né, vem na nossa vida de vez em quando, né? Os altos e baixos. Essas são as nossas vicissitudes. Olha que interessante, nada a ver com vícios. Né? Então, assim, são palavras, mas a gente não usa essa palavra o tempo todo. Né? Então, às vezes a gente fala, nossas vicissitudes. Né? Nós já viemos com vicissitudes programadas. Né? Então, nós temos os nossos vícios, mas as vicissitudes são essas. O que vai acontecer, mais ou menos? Algumas basezinhas que vão acontecer na nossa vida. Né? Outra palavra.
erraticidade. Essa, tem gente que fala, erraticidade, o que é isso mesmo? Erraticidade é onde se encontra o espírito entre duas encarnações. Então, não estou encarnado, né? Não estou aqui no plano físico encarnado, eu estou na erraticidade. Independente do estado de evolução que se encontra o espírito. Se ele precisa reencarnar, se ele não está encarnado, ele está na erraticidade. Esse é o termo que a gente usa. Então, são palavrinhas assim que passam despercebidas, mas às vezes a gente está no meio do estudo, lê uma pergunta toda, e por causa de uma palavra a gente fala, não entendi nada. Né? Então, volta, vê o significado da palavra, e aí, agora fez sentido. E é mais ou menos assim que a gente vai fazendo nos estudos. Mas os espíritos nos falam. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere o sentido. Então, os espíritos nos diz claramente que nós temos uma linguagem incompleta e que nós não conseguimos, então, nos entendermos por causa da nossa linguagem. Olha só, né? E é o estado evolutivo que nós estamos. Não é uma coisa assim, tá vendo? Que ignorância. Não, eles sabem, olha, nesse momento, né, as palavras que vocês vão usar, não importa. Eu quero que vocês se entendam. Né? Entenda o que você está escrevendo, pronto. Né? Faça isso, mas não nos importa. Então, o Livro dos Espíritos, várias vezes, vai falar do nosso nível de compreensão. E Kardec quase sempre pega isso para ele, como se os espíritos estivessem falando com ele. Eu acho de uma simplicidade, uma humildade dele, porque os espíritos falam assim, mas eu não te disse isso, não falei isso. E a gente colocou uns desses lembretezinhos que ele fala aqui, para mostrar mais ou menos qual é o nosso nível de compreensão quando nós lemos uma obra dessa. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Tipo, às vezes a gente quer muito além das perguntas. Como? Ele fala, mas como? Como você vai definir? Como que eu vou te mostrar o que é se vocês... A linguagem de vocês não tem nem a palavra, nem o termo, nem a... Como? Né? Então, a gente vai ter que entender que nós estamos ainda num nível de aprendizado mesmo. Somos aprendizes. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Os espíritos são fortes, são duros em dizer, gente, está limitada. Nós entramos no corpo, já nosso corpo material já limita, né? Algumas pessoas vão ter outras maiores limitações, outras menos, mas nós temos a inteligência limitada. Se a gente chegar numa doutrina e falar, já sei tudo dessa doutrina, já errou. Porque não tem. Porque é limitada. Eles disseram, a gente vai te mostrar até onde pode, até onde é possível. O resto não tentem não. Né? Porque não dá, está limitada. E aí, em uma outra parte, ele diz, Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Era assim que Jesus falava, né? Naquela época da nossa evolução, Jesus falava por parábolas, usava alegorias, usava, né, exemplos daquela época. E até hoje nós não conseguimos entender muitos dos dizeres, do entendimento do que Jesus queria nos ensinar. Muitas vezes nos pregamos, ficamos mais agarrados com o que ele estava dizendo para aquela época, ele usava um exemplo daquela época, e a gente acha que é aquilo que tem que ser feito, né, do que a mensagem realmente que está sendo passada. E os espíritos também fazem isso conosco. Quando a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza, os espíritos recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Às vezes eles dão um exemplo, então, de alguma coisa bem próximo, né? Fazer uma analogia disso, porque a gente não tem exatamente a comparação para te dizer o que é. E a gente acha que é a realidade que ele está falando. Ele está explicando que é só uma comparação. Então é isso, a gente tem que entender que por mais que a gente estude, a gente tem que continuar estudando, faz parte da nossa evolução, a gente tem sempre
o que aprender. E eles dizem, né, os espíritos, não pode um homem nem deve saber tudo. Não pode e não deve. Não saberemos tudo. Então, essa doutrina que nos esclarece tanto, que a cada semana nós estamos aqui aprendendo mais e mais e mais, nós vamos saber que é o começo desse aprendizado, né? E muitas questões, às vezes a gente quer colocar um sim ou um não, um sempre, nunca, e a gente tenta falar, não vamos generalizar, né, de uma maneira, é isso e pronto, acabou. Se eles estão dizendo que é limitada a nossa inteligência, como que a gente vai generalizar? Como que a gente vai falar, é isso e pronto? Né? Então, muitas questões vai falar, depende. E aqui é uma coisa que a gente faz muito no estudo, põe a pergunta e fala, e aí, gente, o que o pessoal acha? Depende. Né? Então, algumas perguntas vem esse depende, mas por mais que não tenha na resposta depende, né, Moisés? O Moisés fala muito depende, né? Agora ele fala, já sei, depende. Então, que a gente olhe as perguntas mais com essa palavra depende. Porque se nós não sabemos de tudo, vamos procurar. Se alguma informação estiver confusa, vamos procurar mais, vamos colocar de lado para evitar polêmicas. Porque não adianta, alguém falou isso, é a verdade, pronto. Não, não precisamos de polêmicas. Vamos entender o que está ali, a gente procura mais, procura maiores informações e vai tentando entender, estudar junto, sabendo que esse estudo, então, continua. Quando nós estávamos preparando, né, quando eu já sabia que ia fazer essa palestra nessa comemoração, a gente falou, puxa, vamos fazer, né? É uma festa para o Espiritismo, né? 18 de abril. Vamos fazer, então, algo diferente. Aí eu pensei assim, poxa, a gente podia chamar as pessoas que participam do estudo na terça-feira do Livro dos Espíritos. E aí eles me ajudavam aqui, vinham aqui. Mas eu pensava, mas como que eu vou fazer isso? O pessoal vir, né? Fica nervoso, porque a gente fica nervoso aqui, a gente sabe. Falei assim, vamos fazer uma entrevista, então. Aí o Márcio, a Sói, a Magda, que não está aqui hoje, falaram, vamos fazer. E nós vamos, então, colocar agora a ajuda que eu tive, né, das pessoas que participam do estudo conosco, para falar um pouquinho da importância, né, da grandiosidade desse livro. A estudar o Livro dos Espíritos, eu diria que venha sem pensar duas vezes, porque se você tem interesse em ler o Livro dos Espíritos, não é a mesma coisa ler e estar no estudo. No estudo a gente ouve a opinião dos outros, às vezes aquela pergunta que não fez sentido, que ficou difícil de entender, é na hora do estudo que a gente vai tirar essa dúvida, vai compartilhar a opinião dos outros e é muito agradável. Eu diria que, como o nosso Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele elaborou inúmeras perguntas e respostas dos espíritos esclarecidos. Então, traz para mim e para as pessoas um esclarecimento para a realidade da vida. Eu diria para ir com calma, não ir muito afobado, porque quando a gente começa, tem muitas coisas, muitas perguntas que vêm na cabeça, mas tudo tem a sua hora de aprendizado, porque se você começar a querer saber tudo de uma vez, talvez você não tenha alcance ainda para entender todas aquelas respostas. Então, devagarinho, você vai acumulando conhecimento e você vai conseguir entender mais o que o livro quer passar para você. Eu acho que o mais importante é não ter pressa. Não ter pressa para ler, para estudar. Porque eu, por exemplo, eu já li esse livro umas 4 vezes. Cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Então, é uma coisa que é preciso paciência. Eu acho que é uma nova doutrina que a gente descobre, mas sem estudar esse livro, sem estudar o livro, só vir para ouvir a palestra, ouvir seminários, se nós não tivermos o conhecimento desse livro, eu acho que vai ficar faltando alguma coisa. Então, é muito importante, se a gente se dispõe a aprender uma doutrina, a ser espírita, a gente estudar esse livro. Mantenha a mente aberta e reter o máximo bom para você.
algumas coisas você não vai concordar, você não conhece, depois no futuro você vai desenvolver e talvez aprender e ter uma outra diferente opinião depois. I would recommend for people who don't speak too much Portuguese to still come to the study group if you understand enough Portuguese to understand the questions, and you can still get a lot from hearing what other people have to say about the Spiritist book. And you could even bring your book in English, like I do. É uma oportunidade única que a gente tem de descortinar essa ignorância que a gente tem, né? E só nos faz bem. É a libertação. Eu diria que se existe a vontade de estudar o Livro dos Espíritos, então que siga essa vontade, porque o Livro dos Espíritos é a melhor forma de você entender o amor de Deus, você ter a revelação dos Espíritos e você conseguir compreender como que o universo ele funciona, como que existe a ligação entre todas as coisas. Eu sempre falo para as pessoas, quando eles querem saber alguma coisa do Espiritismo, que venham estudar do Livro dos Espíritos, que, na minha opinião, é o que me deu base do que é o Espiritismo, assim, mesmo demorando para começar esse estudo, foi o que eu me identifiquei bastante a princípio. Para o espírita, é o que nos orienta na vida aqui na Terra. Então, ele é, para mim, é de maior importância. Então, eu diria, venha e seja frequente. Porque cada vez que a gente não estuda só uma vez. Uma sequência, estuda outra vez, mais outra. Então, sempre a gente vai descobrindo coisas novas. É muito bom para o nosso dia a dia, facilita na prática do bem, entender melhor a doutrina espírita, os espíritos, as manifestações. Principalmente na família, né? Nas relações da família e nas interações com a sociedade, sempre fazer o bem, caridade, todas essas coisas que a gente aprende dentro da família, mas para servir a sociedade. É imensa, porque, né, como eu falei antes, é uma coisa que tem mudado muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir. A ver as coisas de outras maneiras, né? De outros modos que eu via antigamente. Então, isso tem me ajudado muito na minha família, como ver as coisas da minha família, como às vezes aceitar o jeito de outras pessoas. Isso tem me auxiliado bastante. O Livro dos Espíritos é uma bênção na minha vida, porque ele responde todas as minhas questões existenciais e direciona a minha vida, né? E me ajuda a me conhecer, a conhecer as outras pessoas, o ambiente que eu vivo. Pensado mais, ponderado mais, talvez observar o meu comportamento com as coisas, a atitude com o próximo, a ver a parte da evolução, assim, cada um tem a sua evolução, ou não vai tomar uma raiva. Então, cada coisinha que a gente faz, a gente repensa. Peraí, eu não devo agir dessa forma, olha só. Eu estou tendo um entendimento maior agora da lei da vida, então vamos mudar o comportamento. Então, eu não diria algo específico do livro, mas no dia a dia, todas as coisas que a gente faz. O Livro dos Espíritos tem uma importância essencialmente grandiosa na minha vida, porque como traz inúmeros esclarecimentos, e toda uma doutrina espírita é um dos livros básicos da doutrina, então traz ensinamentos maravilhosos, a grandeza de Jesus, comportamentos, educação. Ela instrui não só a mim, né, mas instrui a humanidade. A importância do Livro dos Espíritos na minha vida é muito grande, porque é a minha porta de entrada para o Espiritismo. Foi o primeiro estudo que eu fiz e, salvo alguns períodos que eu saí, eu estou há 6 anos na doutrina, 6 anos vindo no estudo do Livro dos Espíritos. E é muito esclarecedor, mudou a minha vida. Chegou na minha vida há mais de 20 anos. Eu conheci essa doutrina e me apaixonei.
E os esclarecimentos que o Livro dos Espíritos me trazem me possibilita conhecimentos que me tiram da ignorância. Nunca imaginei que eu pudesse me tornar uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que entendesse melhor o que eu estou passando, e isso, essa compreensão, esse sentimento que eu tenho de completude por entender o amor de Deus, ele é indescritível. Não tem um sentimento melhor do que isso. Você se lembra do estudo, você tenta pôr em prática. Ainda a gente é muito rude, né? Então esquece, mas sempre lembrando do Livro dos Espíritos. Sempre lembrando dos ensinamentos de Kardec. It has helped answer many questions that I've had. Though I've grown up in a Spiritist family, there are questions that were still unanswered from when I was younger, in evangelização in the centro. And it just helps to clarify or reinforce the things that I already learned when I was young. Eu acho que a parte na qual a gente pode aprender com qualquer pessoa. Todas as pessoas têm alguma coisa para oferecer para o próximo. Num todo, para mim é muito fascinante, me diz muita coisa, todas as perguntas e respostas se encaixam perfeitamente com a doutrina e com os espíritos mesmo, a desencarnação, a encarnação. De que há uma justiça divina e que nada é uma punição. A gente vê muitos casos de pessoas sofrendo aqui, a gente pensa, por que, meu Deus, a gente passa por tudo isso? Mas lendo os livros dá um conforto, o Livro dos Espíritos especificamente dá um conforto para entender o porquê que tudo isso acontece. E faz todo sentido. E é como o que eu falei, faz a gente acreditar que realmente a gente já sabia de tudo isso, só está resgatando umas informações que estão aqui profundamente na gente. A questão do cretinismo e idiotice. Realmente eu não via as pessoas que tinham algumas dificuldades, né, como espíritos que precisam evoluir, né? Então isso realmente me marcou e eu penso muito nisso. A parte que eu mais me identifico com o Livro dos Espíritos é a parte que fala das provas e das provas que nós devemos passar e como que isso faz parte do amor de Deus. Que Deus permite que essas provas aconteçam com a gente para que nós possamos evoluir. E que sem elas não conseguiríamos evoluir. Então, isso para mim faz toda a diferença. Faz com que eu consiga compreender, consiga ser grato por tudo que me acontece e por tudo que não me acontece também. One part of the Spiritist book that stood out to me the most was the first question. What is God? And it just helped me understand better what is God, what does God mean to me, and what does God want from us as spirits. É a questão 919, que fala do autoconhecimento. E logo quando eu entrei na doutrina, eu vi uma palestra do Raul Teixeira, ele estava no Caminho da Luz, e ele fez uma palestra inteira falando dessa questão. Então foi assim, eu acho que foi a primeira questão que me marcou. E aí a gente vê que é essa que fala do autoconhecimento, que é o que a doutrina traz, né? O autoconhecimento. Se existem demônios. Aí eu achei linda a resposta que o Espírito da Verdade deu, que resume muita coisa que está no livro Céu e Inferno, numa frase bem concisa e bem completa. O que mais me marcou, sem sombra de dúvidas, foi quando falou que não existe alma gêmea. Foi difícil para eu entender, eu estou ainda digerindo essa parte, mas foi a que mais me marcou. A parte do Livro dos Espíritos que eu acredito que mais me marcou foi a pergunta número 1, que é Deus, que abriu todo um leque de possibilidades para a minha fé. Porque eu achava que Deus era um homem barbudo sentado em algum lugar. E com essa pergunta eu vi que não é isso e ficou mais fácil eu acreditar. E eu tinha culpa porque as coisas não faziam sentido. E agora eu sei que eu posso acreditar porque é maior, é mais abrangente. Tem a grandeza de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, mas
tem o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Então, esses 3 princípios básicos da doutrina, eles respondem praticamente tudo que a gente precisa se esclarecer. Sermos melhores, consequentemente. A parte que fala sobre o aborto, que eu era a favor. E com o estudo e com todas essas perguntas, né, que a gente vem estudando e aprendendo, todo esse conhecimento que eu estou tendo, hoje eu sou totalmente contra. Porque, né, aprendi muita coisa, claro que não vou citar aqui porque são muitos detalhes, mas, né, que já desde a formação, que se concebe, o espírito já está ali, né, ou vem por um curto período, ou que seja, né, para mudar a vida, para crescimento e evolução daquele espírito e também de todas as pessoas que, né, forem envolvidas, né, na família, se for mãe, pai. Palma para quem fez. Palma para o Márcio, para a Sóia que fizeram. Gente, a gente tem uma equipe aqui que trabalha com essa parte de vídeo. Nossos futuros palestrantes. Vocês viram, né? Falei, se chamassem aqui ia assustar, né? Falaram ali, agora eles vão falar, agora eu posso. Não foi bonito, gente? Completou o estudo. Foi uma coisa assim, eu falei, uau! Quando eu falei, eu não imaginava uma coisa tão maravilhosa assim. Ficou uma homenagem mesmo, né? Uma outra homenagem que nós tivemos essa semana dos 160 anos do Livro dos Espíritos foi que o United States Spirit Federation, né, a Federação Espírita dos Estados Unidos, fez esse cartaz e chamou para a gente fazer, então, do dia 18 de abril, o Dia Nacional do Espiritismo nos Estados Unidos. Né? Então, é muito bonito. E o Kardec Radio, que é uma rádio que divulga o espiritismo todo em inglês, é kardecradio.com, eles fizeram no dia 18, então, por 24 horas, né, orações que pessoas de vários centros gravaram para homenagear, então, esse dia tão importante. Então, é muito importante a gente falar desse livro, a nossa base da doutrina, né, é o espiritismo. Então, é maravilhoso ver esse movimento acontecendo, né, nos Estados Unidos, já tentando ser em inglês, né? A gente sabe que a maioria ainda é a língua portuguesa falando, mas a gente de pouquinho está divulgando aqui também. Então eu achei muito bonito esse cartaz que eles fizeram. E para terminar, a gente tem essa mensagem quase no final, né, do Livro dos Espíritos, já que a gente começou com a introdução, né, de São Luís, que ele diz: reconhecer-se-á que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Então, o espiritismo está aqui para a gente fazer essa mudança interior, né? Não é com o outro, não é o quanto nós aprendemos para passar para o outro, mas sim o quanto nós podemos dar de nós mesmos e juntos, né, vivendo numa família, nessa sociedade, a gente pode crescer e se melhorar moralmente, né? É esse autoconhecimento que vai nos fazer, então, nos modificarmos e sermos pessoas melhores, caminhando para essa evolução. Muito obrigada. Fique com Deus.